55, mais um review de Café com Deus Pai. A palavra de hoje é Respire Fundo. Começando com Salmos 37:8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal. Hoje a palavra ela fala sobre 1 Samuel 25. Em 1 Samuel 25 vai contar a história quando Davi havia protegido os bens, os pertences, os servos de Nabal, cuidando para que nada de ruim acontecesse, que nada lhe fosse tomado. E naquele momento Davi mandou alguns dos seus até Nabal para pedir que ele ajudasse, que ele retribuísse, porque ele estava tosqueando as ovelhas, então ele fez essa solicitação. Quando chegaram para Nabal e pediram, Nabal desdenhou, falou: quem são? Que eu vou dar? Nem sei quem são. E desdenhou e mandou embora. Quando contaram para Davi, Davi ficou enfurecido. Ele falou: então tá tudo bem, eu defendi eles, eu protegi eles, nada lhes foi tirado. Então agora coloquem as suas espadas nas cintas e nós vamos matar todos os homens nas proximidades de Nabal. E com isso eles se prepararam e foram para caminhar até Carmelo. Um dos servos de Nabal foi até Abigail e contou o que estava acontecendo. Falou assim: Davi foi tão bom com a gente, ele protegeu a gente, ele cuidou, não deixou que faltasse nada. E como Nabal recusou, Davi está vindo aqui atrás de guerra e derramamento de sangue. Com isso, Abigail ela juntou pão, vinho, várias coisas e foi procurar, sem falar nada para Nabal, foi procurar ele durante o caminho e encontrou Davi. Chegando até Davi, ela se ajoelhou diante dele e falou para ele: Senhor, a culpa é minha responsabilidade, mas aceite o que essa tua serva te traz. Você foi tão bom para com a gente e eu trouxe aqui os mantimentos para você e tudo mais. Só peço que não faça nada. Nabal é um homem insensato. Ele não sabe o que faz. Então, como a culpa foi minha, eu lhe peço, nos perdoe. Porque veja bem, você não vai querer ter a culpa desse derramamento de sangue nas suas mãos. Você não vai querer manchar as suas mãos de sangue. E com isso, Davi agradeceu e desistiu da investida sobre Nabal e agradeceu a Abigail, falou assim: não, você acabou de evitar um grande derramamento de sangue. E foi embora. Passado isso, Deus acabou matando Nabal. E Davi, quando ficou sabendo, pediu para que fossem até Carmelo e chamassem Abigail para ser a sua esposa. E Abigail aceitou e veio até Davi e se tornou uma das esposas de Davi. Nós podemos tirar várias e várias lições desse pedaço ali. Como Davi fala ali nesse trecho, ele fala assim: ele está me pagando com mal a quem tanto eu fiz o bem. E no ímpeto, na raiva e na vingança, ele estava indo se vingar de Nabal. Mas ali teve uma mulher que viu e, temendo pelos seus, quis intervir, né? E ela não contou a Nabal. Ela tomou por decisão própria a ação de pedir para Davi, para enaltecer Davi. E o fantástico foi o seguinte: ela falou assim: Davi, você não precisa ter esse sangue nas suas mãos. Eu não quero te dar esse peso na consciência. Ou seja, ela foi muito inteligente ao usar as palavras certas para acalentar o coração de Davi e acalmar ele. E com isso, tanto ela quanto Davi foram recompensados. Ela
né, que vivia com Nabal, passa a viver agora com Davi, que, como ela mesma diz, que Nabal era um homem insensato. Isso lembra outra passagem também, quando Deus colocou Saul, que estava perseguindo Davi, dentro da caverna nas mãos de Davi. E Davi, em vez de matá-lo, ele simplesmente cortou um pedaço da roupa de Saul e depois mostrou para ele: eu poderia ter te matado, mas não é assim que eu faço. Então, essa passagem ela nos diz muito. Quantas vezes a gente age na emoção, faz o que não queria fazer, fala o que não queria falar? Quantas vezes falta alguma coisinha para a gente dar aquela respirada, aquela tranquilizada, não agir no impulso, não fazer o que a gente vai se arrepender depois? Porque muitas vezes a gente faz as coisas e depois se arrepende. Mas aqui eu costumo falar assim: abra o seu coração para Deus, procure os sinais que Deus te dá para qualquer ação que você vai tomar na sua vida. Por exemplo, você tá com aquele sentimento ruim de raiva, de vingança e tudo mais. Peça para Deus te mostrar o caminho que Ele quer que você siga. Porque Ele vai te dar o caminho. Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa que deu errado. Eu faço isso muito nos meus negócios. Quando eu vou entrar numa negociação nova que eu não sei exatamente se é bom ou não, eu peço para Deus e Ele me mostra o caminho. Ou Ele me coloca uma outra situação, ou Ele me coloca algum empecilho no meu caminho para eu entender que não é aquilo que é para eu fazer. Então, vamos procurar os sinais. Quando a gente está com raiva, a gente está estressado, a gente vai tomar ações, a gente vai falar coisas. Vamos respirar fundo. Quando alguém tratar a gente com o mal, assim como Nabal tratou Davi, em vez de agir no ímpeto na vingança, vamos respirar fundo. Respirar fundo, encher o nosso pulmão de ar, tranquilizar e pensar com tranquilidade no que é o melhor para a gente fazer, qual é a melhor decisão para a gente tomar. Fica aqui o meu convite a vocês mais uma vez. Vamos procurar ter intencionalidade em tudo, não vamos agir no ímpeto, na emoção. Vamos trazer Deus para ajudar a gente a decidir as coisas da nossa vida, desde as coisas mais grandes até as simples palavras que nós dizemos no dia a dia.